Só as palavras do Senhor são verdadeiras. A carestia causada pelos gafanhotos, pela seca, né? É o título que inicia o livro de Joel. E sobre o livro de Joel, capítulo 1, do 1 ao 3, diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós, velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ainda continua no versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. No 9 ao 10 ainda diz: Cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Ainda no 15 diz: que dia, porque o dia do Senhor está perto. E vem com assolação a Todo-Poderoso. E do 2, 1 diz, né? Do 1 ao 4, capítulo 2 de Joel, do versículo 1 ao 4, diz: Tocai a trombeta em Sião e dai a voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia da escuridão e densas trevas, dia de nuvem e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual destes, desde o tempo antigo, nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador e atrás chamas que abrasam. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolador, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalo, e como um cavaleiro assim corre. Nós temos ainda do 10 a 11, do segundo capítulo de Joel, que diz: Diante deles tremem a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem poderá suportar? Então temos a analogia do povo escolhido para o sacerdote, que era o povo de Israel, né? Jerusalém e Judá principalmente, perante as nações, não por ser povo melhor que os outros, mas por serem escolhidos para ser sacerdote, né, das nações, para ser exemplo de como o Senhor é misericordioso e compassivo e quanto maravilhas, né, fazia através daquele povo. Porém, de tempos em tempos, né, eles esqueciam do seu Criador e é chegado agora o grande dia, o dia do juízo sobre eles, né? Então, como ao chegar na terra prometida, né, e ao se juntar a outras culturas e com o tempo a outros ídolos, esquecer do Criador e ser exilado na Babilônia, e agora estava sendo resgatada a sua sorte. Então, como vivemos nos tempos de hoje também, onde é anunciado, né, diante do turvado coração do homem apenas para ídolos deste século, né, que não permite que nós aproximamos, né, e olhamos para o nosso Criador, que criou tudo. Porém, o grande dia, né, final também virá.
E como naqueles tempos veio o dia do juízo, né? E o povo foi levado, exilado, nos tempos de hoje também chegará o dia do juízo. Após né, ter nós entregados, né, o próprio Deus, o próprio Criador entregou o seu Filho para morrer, para resgatar-nos. Porém, ao turvarmos nosso coração simplesmente, né, para coisas que não condiz, que não honra, né, o nosso Criador, o juízo também virá sobre nós, como veio naquele tempo sobre o povo. Mas ainda temos, né, por viver em tempos da graça, a misericórdia do Senhor, como é narrado aqui em Joel 2:13, que diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. No 14 diz: quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Então chamando, né, o povo a ser admoestado, né, a voltar-se para o Senhor. No 17 ao 20 diz: chorem, ó sacerdotes ministros do Senhor, entre os pórticos e o altar. Orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Como Moisés, né, intercedeu pelo povo, depois acabou pagando por não entrar na terra prometida. Agora nós temos aqui também, né, Joel dizendo sobre os sacerdotes, né, irem e pedirem ao Senhor para poupar o povo, para que as outras nações não façam escárnio dele, né? E ele acaba fazendo isso não pelo povo, porque eles não merecem, nós não merecemos, mas pelo o nome dele, né? E depois ele acaba mandando seu próprio filho, porque ele vê que reis se levantam e caem, sacerdotes que se voltam, né, os corações para as coisas, né, desse mundo, e ele acaba tendo que mandar o filho dele no futuro. Aí continuando ainda diz o 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregais mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançai-lo-eis em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. No 25 ainda diz: restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis, no 27 ainda diz: sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Promessa do derramamento do Espírito em Joel 2, de 28 a 32, que diz: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua de sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião, em Jerusalém, estarão os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chama. O juízo de Deus sobre as nações inimigas ainda está narrado em Joel 3, de 1 a 2, que diz: eis que naquele dia e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas.
por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem espalharei por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. No 12 ainda diz: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em derredor. Lançarei a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o largar está cheio. No 16 onde diz: o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E finalizando o estudo do livro de Joel, né, nós temos aqui a restauração de Jerusalém, capítulo 3, 18 ao 21, que diz: há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, aos filhos de Judá, em cuja terra derramam sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então nós vemos aqui uma analogia, né, dos tempos passados e de quando o povo caiu e foi exilado e os outros riram dele, né, os outros povos, e a justiça do Senhor veio não só sobre os que foram chamados para ser o sacerdote, né, do mundo, Israel, Judá e Jerusalém, mas o povo também, que ao ver o Senhor admoestar o seu povo e riram deles, foram depois, né, a justiça chegou para eles. E é uma analogia para os dias de hoje, né, onde o homem continua no mesmo processo, né, do Senhor abençoá-los com a dádiva da vida, com toda a criação, e ele se voltar contra o seu Criador. E o dia do juízo virá. Então que nós aproveitamos, né, esse momento de graça e de misericórdia e nos voltamos para o nosso Criador, porque só Ele tem as palavras eternas. Independente da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, e nunca seremos perfeitos como nenhum ser é, só Ele é de natureza imputável, mas sempre temos que, né, prosseguir para o alvo, que é a nossa, deveria, né, ser a nossa verdadeira vocação.